Queridos, como eu já fui apresentado, eu sou o Gil da Barraca, né? Algumas pessoas pensam que é Gil de Barracas. Não, eu não sou de Barracas, eu sou de Capim Grosso. Na verdade, eu moro em Capim Grosso. Já moro em Capim Grosso há 25 anos. Eu tenho uma barraca ali na Praça da Feira. O que é que vende essa barraca? Vende acessórios para celular, né? Antigamente o forte era CD e DVD, hoje não mais. E na frente eu tenho a BG Variedades, a loja, uma de frente para outra. Por que eu estou falando isso? Para ser uma referência. Quando vocês forem em Capim Grosso, independente de comprar ou não, me visite, tá bom? Beleza? Não estou fazendo comercial não, mas aquele irmão ali eu conheço, né? É meu cliente. É meu cliente. Bom, então eu agradeço primeiramente a Deus por estar aqui com vocês. Agradeço a irmã Patrícia por ter me estendido o convite. Foi por um acaso, viu? Eu estava programado para pregar nas Piabas hoje, mas houve um imprevisto e foi cancelado. E aí eu acabei pregando lá em Capim Grosso mesmo. Mas aí ela estava muito triste por conta desse cancelamento. E ela disse, eu tenho um sonho, irmão. Eu vou lhe falar, quem sabe dá certo. Eu digo, conte, mulher. Ela disse, eu tenho vontade de ir lá levar um culto lá na casa dos meus familiares, lá em Ponto Novo. E aí eu pensei, será que você não aceita? Eu digo, oxê, tá vendo que não foi um acontecimento por acaso eu não pregar nas Piabas, e o propósito é para eu pregar em Ponto Novo? Então, nós vamos sim. Falei com o irmão Leandro, ele chamou os nossos amigos ali, nós estamos aqui atendendo o chamado de Deus. Na verdade, não foi um chamado da irmã Patrícia, não. Foi um chamado de Deus. Porque Deus age através de pessoas. Pessoas. Deus, se não tivesse pessoas disponíveis a fazer o que Ele quer, Ele podia usar qualquer coisa. Ele já usou uma jumenta. Muitas pessoas aqui não conhecem um pouco a Bíblia, né? Talvez conhecem pouco, né? Conhecem mais os Salmos, os Evangelhos, né? Mas quando você conhece a Bíblia, você verdadeiramente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você vai dizer, mas não foi escrita por homens? Sim, homens. Animais irracionais não escrevem, foram homens, mas não foram simples homens. Foram homens divinamente inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, que colocaram lá tudo que está escrito. Tudo, absolutamente tudo. E a Bíblia ela foi escrita entre o Novo e o Velho Testamento há mais de 4.000 anos atrás. E o que acontece? Ela narra a história da humanidade desde sua criação. E tudo o que aconteceu e está acontecendo está escrito na Bíblia. Talvez você passe desapercebido e não entende por que está acontecendo algumas coisas e na verdade é o cumprimento do que está escrito. As profecias se cumpriram. E eu quero, antes de começar a leitura, eu quero que você entre na história. Quem assiste um filme, seja lá qual for o filme, gosta de entender o enredo, né, para poder conseguir entender a história. Então, nessa tarde você vai prestar bem atenção para você entender. O propósito de Deus, quando Ele criou o ser humano, quando era para criar o ser humano, Ele estabeleceu o seu plano, Ele já tinha esse projeto. Nós somos um projeto do coração de Deus. E lá no céu, quando Ele cogitou criar a humanidade, teve um anjo que se rebelou contra Ele, porque não ia participar do ato da criação. E esse anjo, ao se rebelar contra ele, ele queria tomar o lugar de Deus. Ele era um anjo muito bonito, ele refletia como ouro, como pedras preciosas, ele era um anjo líder. A Bíblia fala que ele era como uma pedra preciosa, né? E o que acontece, a inveja tomou conta do coração do anjo. Ah, onde? Lá no céu? Pois é, lá no céu. Mas por quê? Porque ele era um ser livre, igual você, igual eu. Nós somos livres para pensar negativo e positivo. E quando a inveja tomou conta do coração desse anjo, ele quis usurpar o lugar de Deus. E ele não conseguiu. E houve uma briga no céu. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz que houve uma guerra no céu e Satanás foi expulso do céu e junto com ele os seus anjos. Porque ele tem a técnica de persuadir, de convencer as pessoas como ninguém. Ele não convenceu as pessoas dizendo que ele, vamos supor assim, que ele ia destruir Deus. Não. Ele convenceu as pessoas dizendo que Deus era bom, mas só que com ele ia ser melhor, porque ele ia lhe dar a liberdade de você fazer o que você quer. Essa sensação de liberdade agrada, não agrada? Mas é um perigo. É um perigo. A maioria aqui que é pai vai entender o que eu estou dizendo. Você cria os seus filhos se não tiver regra. É Bruno você? É. Bruno, né? Bruna, o rapaz é? Cauê. Cauê, eu confundi. Cauê e Bruna. É filho de vocês? É meu filho. É? Certo. Tem que ter regras para criar ele, né? Se você deixar ele à vontade, ele não vai ser um cidadão que preste, né?
Ele é livre, mas tem que ter regras. E quando ele crescer, ele vai fazer uso dessa liberdade. Mas até ele ser livre para fazer uso dessa liberdade, tem que ter princípios. Não é isso? E lá no céu não foi diferente, tinha princípios. Só que Lúcifer prometeu aos anjos que era tudo à vontade, faça o que quiser e vocês serão felizes. E então ele convenceu a terça parte dos anjos, foi expulso aqui para a terra, e desde então trava-se uma batalha espiritual. Uma batalha que talvez você não enxergue, talvez você não esteja vendo, mas diz que esse Satanás foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. É muita gente. Mas estão aonde? Na terra. Vocês moram aonde? Então eles estão aonde? Na terra. Aí agora você vai entender por que acontece tanta tragédia. De forma individual, de forma coletiva, de forma através das catástrofes naturais que acontecem. Algumas são consequências das escolhas erradas que nós fazemos. Mas a maior parte dessas tragédias que acontecem é porque o ser humano, em vez de buscar a orientação de Deus, confia no seu próprio eu e toma decisões erradas, aí vem as consequências. Satanás faz você achar que não precisa de Deus. E quando você acha que não precisa de Deus, você fica se dizendo que é forte, que pode tudo. Mas você, na verdade, você está sendo enganado. Quando você fica individual a Deus, separado de Deus, você se junta a Satanás. Mesmo sem falar o nome dele. Mesmo sem chamar por ele. Porque ele é entrão. Ele é metido. Sabe aqueles amigos entrão que você não chama, mas ele cheguei? Você vai no lugar, ele está no pé, está colado? Satanás é assim. Agora, quando você convida o Espírito Santo a estar junto com você, ele não tem espaço. Porque onde o Espírito Santo está, Satanás não tem vez. Aí o que aconteceu? Nós estamos nessa batalha desde então. E Deus levantou um povo, depois da criação, depois do dilúvio, levantou um povo da descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Noé. E depois de um dos filhos de Noé, Deus levantou Abraão. E de Abraão, Deus fez, anos depois, muitos anos depois, ele separou um povo chamado povo de Israel, ou seja, os descendentes de Jacó, para lhe representar diante do mundo. Porque a nação estava, antes do dilúvio, foi destruída no dilúvio porque o ser humano tinha se afastado de Deus de forma horrível. Era só mal. Na verdade, era parecido como está hoje. Os noticiários hoje, você já vê tanta morte nos noticiários, tantas catástrofes, que para você vira uma coisa normal. Inclusive, quando não morre alguém, até esse dia tá até bom, né? Não morreu ninguém. Porque já virou uma coisa banal, a morte. Só que eu quero dizer para você que a morte é banal quando ela não chega perto de você, viu? Se morrer alguém na outra rua, meu Deus, coisa triste. Aí morre nessa rua ali no começo, oh meu Deus, eu conhecia. Aí morre na casa vizinha, você já sente mal. Mas quando chega na sua casa? Você entendeu agora? Então o mal acontece e está ao nosso redor. E então tudo que vem acontecendo é uma guerra espiritual que está travada entre o ser humano, entre os anjos que caiu do céu e entre os anjos que Deus colocou ao nosso lado para nos proteger e nos conduzir na sua direção. Porque o projeto de Deus, quando estabeleceu a nação santa, a nação de Israel, foi justamente apresentá-lo para o mundo. E esse povo, eles têm a incumbência, a missão de apresentar Deus para o mundo. Era para ser uma nação santa. E foi por um período. Enquanto eles obedeciam, por isso Deus estabeleceu leis, regras. O que eu falei o quê? Precisa de quê? Leis, princípios e regras, senão não funciona. Imagina se eu vou daqui para Capim Grosso e eu não respeito nenhuma placa de sinalização. Certamente eu vou morrer, eu vou matar alguém. Na vida também é assim. Existem regras, senão nos matamos e matamos pessoas. E então essa nação falhou. Ela falhou. Porque eles começaram a se achar a última bolacha do pacote. Exclusiva. Como assim exclusiva? Melhor do que as outras. E houve uma separação. O povo que era para atrair as outras nações a Deus, se separou. Começou a ter separação entre pessoas. E hoje existe ainda essa separação. E quando chegou na época de Jesus, Jesus veio para unificar essas pessoas. Já era, quando o homem caiu, desde lá do Éden, veio um processo de sacrifício apontando para o Messias, que iria libertar o povo de Deus do pecado, porque com o pecado de Eva, nossa mãe, de todos nós, de vocês ciganos e de nós, ou você duvida que é filho de Eva? Só tinha uma mulher no mundo. A partir dessa mulher surgiu a humanidade. Queira que não queira, nós somos irmãos. Amém. Se você está incomodado de ser meu irmão, não posso fazer nada, mas eu sou seu irmão. Amém? Amém. E vai tratando de ir com minha cara, porque eu quero ficar a eternidade com vocês no céu. Está ouvindo? É.
Pois é, vocês que me aturem, porque eu tenho a eternidade para viver ao lado de vocês. Nós somos irmãos em Cristo. E Deus mandou, Jesus se dispôs a vir morrer pela humanidade. Como assim morrer pela humanidade? Porque o salário do pecado é a morte, o ser humano pecou, mas nenhum ser humano poderia morrer para salvar a humanidade. Só o sacrifício de Jesus poderia nos dar a libertação da condenação da morte. Condenação essa que os nossos primeiros pais receberam em si. A maldição lá no Éden. E o que aconteceu? Eles foram fazendo os rituais do sacrifício no santuário, no tabernáculo, tudo aqueles rituais. Todas aquelas leis apontavam para o Messias que viria. Porque Deus poderia muito bem, depois que Adão pecou, já mandar o Messias e tentar resgatar. Não, agora teria que ser com a renúncia. Porque o pecado, ele nos dá uma sensação de prazer. No começo é bom. Eu já bebi, e alguns aqui já bebeu, ou talvez alguns bebem. A sensação de tomar uma escozinha gelada no calor é bom demais, né? É maravilhoso. E sem falar outras e outras coisas que tem, umas curtiçãozinhas por fora, é bom, mas depois vem uma consequência. Por conta da bebida, vem acidentes, vem morte, vem desarmonia no lar, muitas violências. Abate a moral, a saúde e a vida espiritual do ser humano. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece certo, mas o seu fim é caminho de morte. Claramente. E eu por muito tempo eu estava sedado pelas garras do pecado. Por que sedado? Porque é bom, é anestesiante, você não sente a consequência agravante no começo, você está sedado. Só que depois vem as consequências. Mas graças a Deus, o Senhor me alcançou e aqui eu estou para mostrar para você que tudo isso que agrada a carne enfraquece o espírito. Eu pensava que crente não se divertia. Isso é uma visão besta e arcaica das pessoas. O crente se diverte mais do que os outros. Porque se diverte sem o efeito de álcool, sem o efeito de cocaína, sem o efeito do êxtase, da droga. Não precisa disso para se divertir. Se diverte sob a unção do Espírito Santo, consciente do que está fazendo. Então essa é a verdadeira felicidade. O resto é ilusão. Então, voltando à questão da nação de Israel, eles falharam e eles começaram a se sentir demais, se achar melhor do que os outros. Igual alguns crentes, ou até alguns católicos, ou alguns crentes de outras denominações se sentem, ou até pessoas aqui da tua rua, da tua cidade, que por ter uma condição diferente da tua, já começam a se sentir melhor. As pessoas acham que porque tem meia dúzia de real no banco, modo de falar, uns tem mais de meia dúzia, outros tem menos, já se sente melhor do que o outro. Eu quero dizer para vocês que tem meia dúzia de real no banco, que eu nunca vi caminhão de mudança de velório, nunca vi caixão com gaveta. Então você vai deixar tudo aqui. Mas vai ficar para meus filhos. Eles vão deixar também. Mas vai ficar por neto dele. Quando Jesus voltar, o fogo vai lamber tudo. E tomara que não lamba eles. Você está entendendo? Então tudo aqui é transitório. Tudo aqui passa. Essa sua enfermidade, meu irmão, ela vai sumir. Porque quando Jesus voltar, a sua saúde volta como uma planta brota da terra, assim, ó, com todo o vigor. Eu creio porque a palavra de Deus diz isso. Porque o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nós não teremos mais corrupção no nosso corpo, porque a enfermidade é uma corrupção do corpo, por consequência do pecado. Todos nós podemos chegar a ficar na cadeira de roda, num leito de hospital, ficarmos deficientes. Isso foi só a introdução do sermão, agora imagina o sermão. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 1. Se a introdução foi esse tempo todo, meu irmão, e agora? Esse sermão vai terminar que hora? Se preocupa não, Deus está no comando, viu? Amém. Atos, vamos prestar atenção na mensagem, né? Antes nós vamos fazer uma pequena oração para pedirmos a permissão ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor. Amém. Obrigado por esta tarde de sábado, a qual o Senhor nos permitiu. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz e em segurança. Trouxe também os nossos irmãos das suas casas. Obrigado ao Senhor Deus por essa recepção calorosa dos nossos irmãos em Cristo, que aqui se encontra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da Bruna e do Cauê. Obrigado por cada família aqui representada. Amém. Obrigado pela vida da irmã Patrícia e da sua família, Senhor. Pela vida do seu esposo, dos seus filhos. Amém.
Obrigado por todos que se fazem presente e também por aqueles que não puderam vir, mas estão aqui representados através de seus familiares. Amém. Nesse momento nós te pedimos permissão para adentrarmos na tua palavra. Por favor, vem estar conosco agora na pessoa do teu Santo Espírito. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Usa o teu servo conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Amém. Que tudo que vem acontecer aqui nessa tarde, Senhor, seja para honrar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Amém. Que haja libertação, Senhor Deus, aqui nessa tarde. Que vidas possam se render a ti. Que todos que aqui estão possam entender, Senhor Deus, que sem a tua presença, sem o teu agir, sem o teu conduzir, nada são. Por favor, Pai, esteja conosco agora. Nós suplicamos, nós te pedimos e rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 1 diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos continuar no versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ao telhado, por volta da hora 6, a fim de orar, estando com fome. Quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte, ou seja, todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Vamos continuar. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém? Queridos, eis aqui uma história que muitos conhecem, mas que tem tudo a ver pela introdução da mensagem. Como eu disse para vocês, o projeto de Satanás é separar. Separar para destruir. Porque separado fica mais fácil. Concorda? Suponhamos que você tem uma casa cheia de filhos. Aí alguém entra com a discórdia no meio dos seus filhos. E eles se dividem. Aí o mal vem contra a sua família. Como você vai poder lutar para defender a sua família se os seus filhos estão inimigos? Você entendeu agora o projeto de Satanás? Separar para destruir. E o que acontece? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos ler também Efésios 2, 14 e 15. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: porque ele é a nossa paz, ele é Cristo, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém? Algumas pessoas interpretam errado essa passagem, achando que Paulo está dizendo aqui aos moradores de Éfeso que a lei foi abolida. Essa lei que foi abolida na forma de mandamentos e ordenanças não é a lei moral de Deus. Lembra que eu falei que quando Deus
enviou seu filho. Primeiro veio um ritual de cerimônias, a morte de um cordeiro, do animal lá no Éden, e depois desse, quando Deus levantou o seu povo lá no deserto, foi instituída a tenda da congregação, no qual as pessoas matavam quando pecava, tinham que ir. Na verdade, sempre pecava, por isso que os sacrifícios eram contínuos. Tinha sacrifício pela manhã e pela tarde. Matava-se um cordeiro, um touro, um boi, o que a pessoa tinha para oferecer como sacrifício. A quem esses animais sacrificados representavam para limpar o pecado das pessoas? A Cristo. Cristo ainda não tinha vindo. Ele existia, porque ele existe, que ele sempre existiu, ele é Deus. Mas ele precisava vir de forma humana, para sofrer na pele o que eu e você sofremos. E então todos esses rituais eram apontados para Cristo. Só que existiam várias cerimônias que apontavam para Cristo. Então quando Cristo veio, não precisava mais desses cerimoniais. Essas leis, na forma de ordenanças, foram abolidas. Então quando Paulo se refere aqui ele veio com o projeto de acabar com a separação. Que separação, Gil? O povo de Deus começou a se achar, as 12 tribos de Israel foram divididas, 2 ficaram no reino do sul e 10 no reino do norte, viraram nações inimigas, o povo de Samaria e o povo de Deus, os judeus, o povo de Israel, ou melhor, de Judá. E existiu uma grande separação entre o povo de Deus. E como eu falei, Satanás tem o propósito de separar para destruir. E precisava vir alguém para unificar esse povo, para unir todos em um só caminho, um só propósito. E Jesus veio. Então, quando acabou essas leis na forma de ordenanças, esses mandamentos de ordenanças, está se referindo a essas leis cerimoniais, o qual o cumprimento dela é quem? Cristo. Em Cristo, tudo isso foi abolido. Mas e a lei moral que foi dada lá no céu? Como assim no céu? No céu. Ela só não foi escrita, entregue nas mãos de ninguém lá no céu, mas na mente dos anjos já existia. Porque se não tivesse a lei moral no céu, Lúcifer não tinha pecado. Porque ele desobedeceu a quem? A Deus. E desobediência é pecado. E pecado nos afasta de Deus. Aí ele veio para o céu, ou para a terra, por conta da desobediência. Aí depois teve outro pecado, o pecado da cobiça, o 10º mandamento. Por que Eva comeu o fruto? Porque era bonito e gostoso? Não. Porque ela cobiçou a posição de Deus. Eva queria ser como Deus. Foi o atrativo que fez com que Eva pecasse. Então o pecado do 10º mandamento foi cometido ali. Aí depois, Caim matou quem? Abel. Mas existia judeu nessa época? Não. Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, foi pecado? Mas não tinha lei escrita. Mas era pecado, porque a lei já existia na mente do ser humano e no coração de Deus. Então, quando houve o primeiro homicídio, houve também uma quebra de mandamento. Então, a lei que foi abolida, como eu já falei, foi a lei de cerimônias, de rituais. A lei memorial, ela nunca vai ser abolida, nunca. Ela é imutável, ela é eterna, assim como Deus é. Vamos chegar ao ponto da nossa mensagem. Nunca foi, nunca será da vontade de Deus que haja separação ou discriminação, discriminação entre os seres humanos. É um trava-língua, né? Ele criou todos nós para a eternidade. Ele deu o seu único filho para vir a esse mundo morrer por todos, independente de raça, tribo, nação, língua, para morrer por todos, porém para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Aí você se pergunta, mas para aí, se Jesus veio para morrer por todos, por que meu parente morreu? Você já se perguntou? Por que as pessoas continuam morrendo? Por que crianças morrem? Por que as pessoas têm um filho, só um único filho, ele vai morrer de acidente? Por que acontecem tantas tragédias? Se Jesus veio para morrer por nós, é porque essa morte ainda não é o fim. Essa morte é uma pausa na história. É uma pausa na história. Nós ainda iremos encontrar os nossos queridos. Eu creio. Porém, existe um requisito. Existe uma condição. Se você quer abraçar o seu querido na eternidade, na manhã da ressurreição, você precisa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ah, mas o meu parente, meu irmão, meu primo que morreu, não tinha aceitado. Tem problema não. Creia em Deus, na misericórdia de Cristo, porque cada um será julgado proporcional ao seu conhecimento.
E a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância. Porém, depois que você conhece a verdade, você não é mais ignorante. Então não lhe compete desobedecer. Mas ninguém consegue obedecer, não tem problema não. Se você não conseguir, quando Jesus voltar, ele quer só lhe encontrar tentando, meu irmão. A missão foi dada. Mas se você não está conseguindo completar, quando Jesus voltar, ele quer te encontrar com a mão na massa, tentando cumprir a missão. Isso basta. Amém? Queridos, existia uma grande rejeição entre os judeus e a nação gentílica. Quem era a nação gentílica? Eu falei aqui do povo de Israel, que era o povo de Deus. E os gentios? Os gentios era um povo que não era judeu. Os judeus, a nação santa, eleita por Deus como nação exclusiva para pregar o evangelho, para representá-lo diante do mundo, eles se afastaram tanto de Deus que eles começaram a ostentar. Eles começaram a pregar como muitas igrejas aí hoje, por dinheiro. Igreja cheia de dinheiro no bolso. Irmã Patrícia até que tá. Eu lhe cobrei quanto para vir aqui? A senhora acha que eu vou cobrar, não? Eu acho que não. Pois é. Não estou falando para me aparecer. Nós estamos aqui de livre e espontânea vontade. Viemos para fazer a obra. Por que eu estou falando? Porque aqui ninguém vê de olho no dinheiro de ninguém. De forma nenhuma. Nós viemos aqui para cumprir a missão de pregar o evangelho. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Existe um monte de igreja que dá uma banana querendo um cacho. Porque a palavra do Senhor diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então nos compete conhecer as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para você saber qual é a igreja certa a você frequentar, não vá no que eu falo, não. Eu sou pecador. Vá na Bíblia. Mas você precisa de pessoas para lhe instruir. Mas veja como assim diz o Senhor. Não como assim eu digo. Porque o intuito da igreja não é ganhar dinheiro, não é ostentar. O intuito da igreja é cumprir a missão que Israel falhou. É tirar as pessoas do caminho do pecado. E apresentar a libertação para se prepararem. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está se preparando para a volta do Senhor Jesus. Amém. Mas você precisa aceitar. Ele morreu por todos, mas todos que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que nele crê. Então vai ter muitos perdidos. Porque diz que crê, mas fala só da boca para fora. Pensa que Deus é um bordão. Tudo, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí eu pergunto, quem é Deus? Que você chama tanto por ele. O que é Deus para você? É um pneu de socorro? É uma muleta? Que você só lembra quando precisa? Deus é nosso Pai Criador. Amém. Sem Ele nós não somos nada. Se Ele pedir de nós só uma coisinha simples que você passa o dia... Dias atrás, todo mundo dava importância ao que eu vou falar aqui. Dias atrás, quando estava no pico da pandemia, as pessoas morriam como ninguém. Uns por negligência, outros realmente, a maioria que o vírus matou. Por falta de quê? De ar. Aí o Senhor diz, eu vou... Cláudio, teu nome? Joelson. Quem é Cláudio? É o Dali. Aí diz assim, eu vou querer uma coisa de tu, meu irmão. E tu pode ficar com o resto, é tudo teu. Teu carro, tua fazenda, teu ouro, tuas esmeraldas, teu gado. Fica com tudo. Mas eu só vou querer, sabe o quê? Eu não sei se tu tem tudo isso não, mas de repente é uma profecia, né? Aí ele chega e diz assim, me dá só o ar que me pertence. E agora? Você está entendendo? O ouro, o ar, ou melhor, o gado, o dinheiro no banco, vai devolver o ar? Na pandemia, quem não daria tudo para viver mais um dia? Eu conheci milionários. O meu ex-cunhado em Feira de Santana, o cara tem uns 4 a 5 mercados, umas 3 ou 4 fazendas. Ele é daqui de Pedras Altas. Era daqui de Pedras Altas. E ele começou com falta de ar. Tinha dinheiro para queimar tijolo, como modo de falar, né? E a esposa falava, bora no médico. Ele, não, é só uma gripinha, E aí quando foi, isso foi na quinta-feira, quando foi na sexta ele teve febre. No sábado de manhã, ela disse, vamos agora. Aí pegou a Hilux e arrastou para procurar um hospital, não tinha vaga em hospital nenhum, umas clínicas particulares, EMEC, ele tinha dinheiro para comprar o hospital, para comprar, literalmente, é meu, vou pagar, ele tinha dinheiro para isso. Aí ele foi atendido no hospital,
mas não teve mais jeito. Ele entrou 10 da manhã, quando foi meio-dia ele estava morto. Adiantou o quê? Sabe qual é o nosso problema? Nosso. É que nós nos preparamos, meu irmão, para a vida. Mas se eu perguntar aqui, quem está se preparando para a morte? Quantos vai levantar a mão? Ninguém. Mas deveria. Porque a única certeza que você tem é que vai morrer. Porque aqui ninguém vai ficar para barrão, não. Como meu pai disse. A única certeza que tem é que vai morrer. Então prepare-se para a morte. Louvado seja Deus que ela não nos alcance. Que Jesus volte logo. Mas se você não estiver preparado, não adianta nada. Você está vivo. Você vai morrer na volta de Jesus. O fogo de Malaquias vai lamber tudo. E você vai junto, virar cinza. Então, para você não morrer, para o dia, para a volta de Jesus, ser glorioso na tua vida. E tu também. Você está pensando o quê? Para você se sentir feliz na volta de Jesus, que vai acontecer. Quem duvida da volta de Jesus é que tem gente aqui que duvida. Então, se você duvida da volta de Jesus, me explica a tua existência. Sem Deus. Alguém pode explicar? Você está entendendo? Nem existia. Nem existia. Então, se você não pode explicar a sua existência, você não pode questionar a volta de Jesus. Que já foi comprovado que ele veio uma vez e virá. Então, prepare-se para a volta de Jesus. Mas para quando, Gil? Para hoje. Porque ele disse que viria, mas ele não falou o dia nem a hora. Então, nós temos que nos preparar. E o que aconteceu é que Satanás entrou na mente das pessoas para fazer com que uns se sentissem melhor do que os outros. E quem não era descendente do povo de Abraão, lembra que eu falei? Do povo que Deus separou para lhe representar. Quem não era descendente do povo de Abraão para os judeus era considerado gentios. E esse personagem que nós lemos aqui, Cornélio, ele era um centurião de Roma. Ele era um comandante de 100 soldados. Mas a palavra do Senhor diz que ele morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Corte quer dizer uma província. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então, ele era gentil, ele não era judeu, ele não era descendente de Abraão. Mas ele era temente e piedoso a Deus. Só que ele não tinha o benefício de estar próximo da sinagoga. Se fosse entrar no templo para ouvir as cerimônias do templo, eles tinham que ficar num lugar separado por uma mureta de 1,20 m de largura, de altura. Eles não poderiam se misturar porque eles eram considerados como a escória da sociedade. As pessoas olhavam por cima do ombro para eles. Aquelas pessoas que eram para abraçá-los se afastavam. Quem é o pai dessa separação? Quem é que quer separar para destruir? Satanás. E ele continua hoje fazendo a mesma coisa. Às vezes você é da assembleia, aí você vê um adventista, você é uma seita. A seita que dói menos. É católico, é idólatra. Tem 2 céus. Então para que essa exclusão toda? Esse se achar melhor do que o outro? Todos nós somos pecadores. Talvez o meu pecado é só diferente do teu, o teu meu é outro. Mas tudo é pecado. E nós precisamos abraçar mais, conversar mais, perdoar mais, apresentar Cristo. Eu falei o quê? Vocês têm que me aturar. Porque eu quero estar com vocês no céu. Ou tu quer ir para o céu sozinha? Vai achando que é. Então o céu, ele começa aqui. É a nossa convivência, irmão. Lá não tem negócio de um mais rico do que outro, um mais pobre do que outro. Não, lá está todo mundo igual. Então aqui nós tudo bem, nós temos que ter projetos, trabalhar, querer ter as coisas, é normal. Mas não faça do seu irmão degrau para poder subir a escada do sucesso. Faça isso não. Você se quebra a cara, quanto mais alto você sobe, mais a pancada é maior. E isso é a separação que Satanás tem feito e foi o que estava fazendo naquela época. Cornélio era excluído do povo. E como fazer agora com que essa barreira fosse derrubada? Com que essa separação deixasse de existir? Pedro já tinha sido orientado por Cristo, que ele veio para todos, mas a rejeição era grande da nação gentílica. Então o que é que Deus fez? Ele mandou uma visão para Cornélio, a visão dizendo que ele deveria procurar Pedro, que Pedro tinha uma mensagem de salvação para ele. Ele mandou os seus servos ir atrás de Pedro. Só que ao mesmo tempo,
Ao mesmo tempo que Deus mandou uma mensagem para Cornélio, deu uma para Pedro. Inclusive, eu quero voltar um ponto aqui. Algumas pessoas acham que a visão que Pedro teve era uma visão que se tratava de alimento. E aquele lençol seguro nas 4 pontas, nesse lençol tinha jegue, cavalo, tinha porco, tinha rato, coisas imundas que não é para alimentação do homem. E quem foi que disse? Foi Gil da Barraca? A Bíblia. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que crer nela toda, não é naquilo só que lhe agrada, não. Como eu no passado. Isso aqui eu acredito, porque me agrada. Isso aqui eu não acredito, não. Assim é fácil. Ou eu sou teu amigo, ou sou teu inimigo. Não tem meio termo. Aquela visão de Pedro se tratava de pessoas e não de alimento. Pessoas. Porque eles olhavam, os judeus, e Pedro era judeu, eles olhavam para o gentio, a nação gentílica, aqueles que não eram descendentes de Abraão, eles olhavam por cima do ombro. Eles olhavam para aquelas pessoas, achando que aquelas pessoas iam para o inferno, que seriam condenadas. Eles não achavam que aquelas pessoas eram dignas da salvação. Não. Por isso ele tinha essa exclusão, essa separação. E por isso que Deus deu uma visão para Cornélio e deu uma visão para Pedro. Aquilo que Deus abençoa, ninguém pode tornar imundo. Mas estava falando de pessoas. Você quer ver que estava falando de pessoas? Você vai lá para Atos 10, 28. Aqui, ó, no versículo 28. Pedro dando a explicação dessa própria visão. Olha o que Pedro disse quando chegou na casa de Cornélio. A quem se dirigiu dizendo: vós sabeis bem que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo, aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Está falando de quê? É de alimento? É de pessoas. É de gente. Então Pedro entendeu isso e ele explicou para Cornélio que na visão ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus todos nós somos iguais. Ali se tratava de pessoas. O que tornou Cornélio tão especial para Deus alcançá-lo? Seria por ele ser rico? Por ele ser de Roma? Por ele comandar 100 soldados? Não. Sabe por que foi que Deus olhou para Cornélio? Foi porque, nós vamos ver aqui alguns pontos. É porque ele era piedoso. O texto começa dizendo o quê? O segundo, versículo 2 diz o quê? Porque ele era um homem piedoso e temente a Deus. Você sabia que tem pessoas que nunca entrou numa igreja, nunca leu uma Bíblia, mas são pessoas boas. São pessoas que não têm usura no que é dos outros. São pessoas que honram com seus compromissos. São pessoas que temem a Deus. Tem muitas pessoas boas. Não quer dizer porque você é crente você está garantido a salvação. Não, tá não. Tá não. Não é assim não. É uma caminhada. É uma caminhada. É buscando e se permitindo ser transformado diariamente. E o que acontece é que Cornélio ele era temente a Deus. Ele era piedoso, ele era solidário. E só alguém temente a Deus e solidário se sensibiliza com a necessidade dos outros. Só alguém temente a Deus ajuda de coração aberto. Porque o que não falta é a ajuda de pessoas hipócritas. Qual é a ajuda hipócrita? É aquela que você dá para se aparecer. Que você ajuda e sai falando. Que você junta uma cesta básica para dar a alguém, mas tira a foto para botar nas redes sociais para mostrar que você é bom. Isso é hipocrisia. Isso não é ser solidário. Isso é ser metida besta. Isso é ser aparecido. Isso é humilhar quem está recebendo. Você tem que dar de coração. Não para se aparecer e nem para ganhar mérito diante de Deus. O que fez com que Cornélio achasse bondade aos olhos de Deus e fosse bem visto aos olhos de Deus, não foi as esmolas. Sabe por quê? Porque algumas pessoas acham que dar esmola é mérito de salvação. Acham que dar cesta básica é mérito de salvação. Não. A ajuda solidária que você dá para alguém, ela só é bem vista diante de Deus quando é com o propósito de enaltecer, de exaltar a Deus. Não você se sentir exaltado. Não adianta eu te fazer um favor para eu me achar bom diante de ti. Não adianta. Eu tenho que ajudar
por Cristo. Por isso que nós temos aquela camisa que está escrito lá: com Cristo, por Cristo e para Cristo. Tudo é por Cristo. Por isso nós saímos de nossas casas e viemos aqui pregar o Evangelho. Porque é com Cristo e para Cristo. Amém. E é por Cristo. Não é pelo homem. Porque por mais que seja... Agora sim, tem um porém. Eu não posso dizer que amo a Cristo, que sou cristão, que faço a obra com Cristo, por Cristo e para Cristo, se eu não fizer através de quem? De pessoas. Tem pessoas que, para amenizar a sua vida desgraçada de pecado, bota um cachorrinho dentro de casa e dá todo o carinho. A melhor ração, a roupinha de luxo, o melhor shampoo, o melhor mimo. Mas não dá um pão a quem está necessitado. Cuide do cachorro, mas não esqueça de pessoas. E se possível, dê para ninguém saber. Quem mandou? O Senhor. E você vai, com certeza, receber a sua recompensa. Queridos, dar esmolas não foi o fator predominante para Cornélio. Para Cornélio ser aceito por Deus. Na verdade, as doações eram reflexo da sua conversão. Ele tinha sido convertido ao cristianismo. Mesmo sem entrar numa sinagoga, mesmo indo no templo e ficando num compartimento separado, ele já era temente a Deus. Ele orava e jejuava. Isso significa que ele mesmo, não sendo judeu, já possuía um relacionamento sincero com Deus. Você precisa ter um relacionamento sincero com Deus. Sabe por quê? Porque orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. E ler a Bíblia é você ouvir Deus conversando com você, através da sua palavra. Por isso ore. Ore. Busque a presença do Espírito Santo. Lembra dos demônios que está aqui na terra, a terça parte? Você acha que dinheiro, amizade, casa fechada, com segurança, com alarme, vai impedir que ele entre no teu seio familiar e destrua os teus filhos nas drogas? Você está achando que eu não gostava de tomar uma cervejinha, como eu falei aqui ainda há pouco? Gostava. Eu não conheço um alcoólatra que não começou bebendo de forma social. Até o pegar do copo é chique. No começo é assim. O uísque é o melhor. Melhor no modo de falar. Tudo mata, tudo é ruim. Mas é desse jeito. Você começa por cima e termina por baixo. Não conheço um. Mas é só para me divertir. Depois você vira diversão. Motivo de chacota na boca das pessoas. E sabe quem fica alegre? Aquele que foi expulso do céu. Porque o projeto dele, já que ele não conseguiu destruir Deus, é destruir os filhos de Deus, que somos nós. E tem muitos jovens caminhando a passos longos para a destruição. Porque nós pais, às vezes negligenciamos o caminho certo que devemos apresentar para os nossos filhos. Nos preocupamos em capacitá-lo para ganhar dinheiro e ser alguém na vida. Mas nessa capacitação e nessa caminhada em ser alguém na vida, esquece que tem algo que pode acontecer. A morte. A morte. Só quem já perdeu um filho. Olha que eu não conheço vocês. Eu também não perdi um filho, mas já perdi pessoas queridas. Que não estavam nos nossos planos. Ou está no plano de alguém que perdeu alguém? Não está. Prepare-se para o inesperado. Prepare para o que pode acontecer daqui a pouco. Porque quem está aqui em cima dessa terra comendo feijão, pode a qualquer momento ter a porta da graça fechada. E sabe quando é que a porta da graça fecha? Quando você deixa de tomar a sua decisão e você morre sem Cristo. Mas se você tomar a sua decisão de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ainda que você venha morrer, ainda que morra, você viverá. Pode crer, eu vou ler uma passagem daqui a pouco, que você vai ver que essa deve ser a esperança de todo aquele que serve a Deus. Queridos, a obediência faz a diferença. Cornélio reuniu a família e amigos e ambos se dispuseram a ouvir o que Deus lhe falaria através de Pedro. E o resultado dessa obediência foi a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. Diante de todos daquela casa. E eu não espero diferente aqui hoje. Eu não espero diferente aqui hoje. Eu espero que vocês se permitam ser alcançados pelo Espírito Santo. Eu espero que vocês se permitam abrir os seus corações para que o Espírito Santo faça verdadeiramente uma transformação na vida de vocês. Valorize o que mais importa. Valorize o que é eterno. Não se apegue ao que é transitório.
O sábio Salomão foi o homem mais rico que existiu no mundo. O homem mais sábio. Ele houve um tempo de loucura. Ele se perdeu um pouco na ostentação, no sexo, na luxúria, no paganismo. O paganismo é adorar deuses que não é o Deus verdadeiro. Mas ele se arrependeu. E lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele diz: o importante de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. O importante, o mais importante de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Sem regras, a sua vida é uma bagunça. Sem regras, você é um animal sem cabresto. Você se machuca e machuca pessoas. Todos nós precisamos de Deus. Eu sei que você quer o amor de Deus, mas Deus é amor e Deus é justiça. É só você tentar. Parece difícil e não é fácil. Mas quando nós tentamos, Deus nos auxilia na pessoa do Espírito Santo. Naquele momento, na casa de Cornélio, uma barreira de separação que foi imposta pelos homens estava sendo derrubada. O Espírito Santo se fez presente e isso ficou provado diante de todos, de que Deus nunca fez, nunca faz e nunca fará acepção de pessoas, porque todos nós somos iguais perante Ele. Nós precisamos viver mais em paz. Nós precisamos valorizar o que importa. Visitar as pessoas, orar com as pessoas, falar que ama. Se você é uma pessoa que trata uma pessoa que não tem nada para te oferecer, diferente do que trata outro que tem uma condição melhor, você é um forte candidato ao inferno. Trate todo mundo igual. Não importa se ele tem um jegue, uma bicicleta ou uma Hilux. Depois, quer saber a sua diferença? Onde é que vai acabar dele? Vai no cemitério. Até na carneira tem diferença. A sua pode ter ouro, pode ter prata, pode ter marfim, pode ter mármore. E a do pobre pode não ter nada. Mas sabe onde acaba a diferença? Quando tirar a tampa do caixão. Todos têm o mesmo destino. Mas se você buscar a presença do Senhor, ali, aquela morada no cemitério, na sepultura, é só uma pausa na história. É como tirar aquela madorna depois do almoço. Quando Jesus voltar, você vai despertar e vai achar que deitou para dormir um pouquinho e descansar. E vai morar no céu por toda a eternidade. Medite comigo nessa última leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Essa aqui é uma das passagens que eu amo na Bíblia. É por isso que eu saí da minha casa, convidei os meus amigos, os nossos irmãos para vir aqui. E é por isso que você também veio aqui. Você não está aqui porque você é educado ou educada e quis atender o convite da irmã Patrícia, não. Você veio aqui porque o Espírito Santo tocou em você essa tarde. E se você verdadeiramente crer no Senhor Jesus, você fará parte dessa leitura aqui. Capítulo 4, versículo 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, amém? Amém. Os mortos em Cristo é aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Essa é a minha esperança. Amém. E essa deve ser a sua esperança. Vai ter um louvor especial? Vai ter um louvor especial. Enquanto o nosso irmão ou a irmã, quem é que vai cantar? O irmão Michael, é? O irmão Michael vai cantar uma música. E eu quero que você feche os seus olhos e eleve seu pensamento a Deus. E ao término da música, eu vou estar orando e eu quero convidar aqueles que ainda nunca estudou a Bíblia para vir aqui à frente. Você levantar e vir aqui à frente, você vai estar dizendo: sim, eu aceito estudar a Bíblia com alguém da igreja.
Mas só para eu ser crente logo? Não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ser crente você já é. Você tem que se capacitar diante de Deus para se tornar cristão, imitador de Cristo. E a igreja adventista, ela não é tipo algumas, eu não vou falar mal de igreja nenhuma, mas algumas chegam, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí você levanta a mão, né? Você aceita. Aí pronto, vem, batiza. Não é assim não. Você precisa conhecer os ensinos da igreja, se está como assim diz a palavra de Deus, ou como assim diz o pastor ou o pregador. Porque se eu estiver mentindo aqui, quem vai dizer se eu estou mentindo vai ser o estudo, o conhecimento da palavra de Deus. Depois que você tiver esse conhecimento e você se permitir ser alcançado e tocado pelo Espírito Santo, você vai ser luz no seu seio familiar, luz para seus filhos, para suas filhas. Você vai convidar o Espírito Santo a blindar a sua família. Aí sim, se você sentir que verdadeiramente aceita Jesus como Senhor e Salvador, aí você toma um batismo. Um estudo da igreja não é só um estudo. Dura 6 a 7 meses. E aqui dá para fazer uma classe bíblica. Dá para você se combinar com os nossos irmãos aqui de Ponto Novo. E você se reunir como família. E estudar a Bíblia com eles. E eles vão compartilhar com vocês o pão da vida. Eu estou falando com os homens e com as mulheres. Porque tanto as mulheres como os homens querem ser salvos. E lá no céu, como é seu nome? Regis? Eres. Eres especial para Deus. É especial para Deus. No céu não vai ter graça para o seu filho se você não estiver lá. E não vai ter graça para você se seu filho também não estiver. Então você tem que ser a luz para a sua família. Amém. Porque não importa ganhar o mundo e perder a sua alma. O que importa ao homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas os mandamentos salvam? Não. Quem salva é Cristo. Os mandamentos é como um espelho que vai apontar as nossas imperfeições, o nosso pecado. E os mandamentos têm capacidade de limpar o nosso pecado? Não. É o sangue do Cordeiro. É a misericórdia de Cristo. Os mandamentos é um guia que vai te mostrando como você conduzir na direção certa. Mas quem nos conduz às mansões celestiais é o Cordeiro que foi morto. É Jesus. Então o irmão vai cantar. E depois que ele terminar, eu quero orar com você. E você que aceitar estudar a Bíblia com dos nossos irmãos aqui, você vai vir aqui à frente, vai ficar aqui em pé e eu vou orar para que você estude a Bíblia. Lembrando que estudar a Bíblia é só adquirir conhecimento. A decisão é sua, é você e Deus. Amém? Vocês acham que essas moças já são casadas? Já. Elas querem estar no céu sozinhas? Viúvas? É só para estudar a Bíblia o convite. Encoste aqui, eu quero orar para que você participe do estudo bíblico. Deus vai permitir que o seu coração... Venha, eu só quero orar por vocês. Pode ter certeza que da próxima vez que eu vim aqui, e eu creio que nós vamos nos encontrar ainda, vocês vão dizer, irmão Gil, foi a melhor coisa que aconteceu na minha família, foi aquela tarde que você teve lá, na casa da Bruna. Porque eu hoje enxergo a vida de outra forma, e eu deixo de valorizar aquilo que é transitório, e estou focando os meus olhos naquilo que é eterno. Isso é uma decisão para um estudo bíblico, para uma classe bíblica. Os nossos irmãos e irmãs aqui de Ponto Novo vão procurar vocês, vão marcar na casa de um de vocês, para evitar contratempos, que se reúnam todos em um só lugar, no mesmo horário, uma vez por semana. O estudo é curto, não vai demorar muito. Será bênção na vida de vocês. Agora, antes de orar por vocês, eu quero fazer uma reflexão para que vocês entendam que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque o homem sem Deus, ele é uma máquina de matar ou de morrer. Conta-se a história de 2 vizinhos fazendeiros camponeses. E eles eram inimigos, famílias inimigas. Mas inimigos mesmo, de um passar e não passar na rua que o outro passava. Se um viesse por estrada, o outro virava e voltava. Mas aconteceu que o burro de um dos vizinhos saiu da roça e entrou dentro do milharal do outro vizinho. Essa é uma reflexão conhecida. E então o vizinho, o inimigo, ambos eram inimigos, viu o seu milharal sendo todo devorado pelo burro.
aquele burro daquele demônio, comendo meu milho. Pegou uma cartucheira e pá, matou o burro. O vizinho que teve o burro morto, revoltado, atirou e matou o vizinho. Mas o filho do que morreu queria vingar a morte do pai. Matou o outro vizinho. Só que o outro também tinha filho. E um foi matando o outro. E matando o outro. E matando o outro. Por fim ficou só um. E correndo da polícia, com medo, botou a arma na cabeça e se matou. 2 famílias destruídas. Então Deus chega para Satanás e fala: tu viu o que tu fizeste? E ele diz: não, Senhor, eu não fiz nada. Como não fizeste? Tu destruiu duas famílias. Não, eu apenas soltei o burro. Foram eles, por não viver na tua presença, que se mataram. Foram eles, por não te temer, que se mataram. Nós, sem Deus, somos suicidas. Aceita o Senhor Jesus na vida de vocês e vocês vão saber o que é viver. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas. Eles desejam conhecer mais a teu respeito. Eles desejam nesta tarde, Senhor Deus, se tornar íntimos de ti, através do estudo da tua palavra. E que essa tarde possa ser uma tarde, Senhor Deus, de libertação nessas vidas. Que a partir de hoje, Senhor Deus, o teu Santo Espírito possa incomodá-los a todo momento, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Que eles possam entender que os teus olhos estão sobre cada um deles a todo momento, na rua, em casa, na escola, no trabalho, em seu quarto, na hora de dormir, no momento em que está navegando nas redes sociais, com o celular, porque o teu Santo Espírito está presente e estará presente em suas vidas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Todos nós somos teus filhos. É o inimigo que tenta nos separar uns dos outros para, com mais facilidade, tentar nos destruir. Mas em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor abençoe cada família aqui representada. E que todos possam, Senhor Deus, sentir e desejar a eternidade. Sentir o desejo da vida eterna. Que possam entender que essa morte aqui é transitória. Mas o momento de se preparar é agora. Porque a oportunidade depois da morte não existe. A oportunidade é enquanto vivemos. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde e os proteja. E fica conosco, Pai. Nós te pedimos que nos perdoe. Nos blinda com a presença do teu Santo Espírito agora e sempre. Ouve a nossa oração, porque nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Foi um imenso prazer estar com vocês.